Um abraço a você que nos acompanha nessa live do E-Investidor. 15 horas desta quarta-feira, 8 de abril. A gente recebe aqui para uma conversa muito gostosa sobre o mercado de ações, Fabrício Guerato, youtuber, influencer. Fabrício, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Obrigadão pelo convite, viu? Prazer é nosso receber você aqui para dividir um pouco dessa experiência, né, com quem está nos acompanhando. Para quem não conhece o Fabrício é o criador do canal no YouTube 1 Bilhão Educação Financeira. Ele é jornalista, mas ao longo do tempo se especializou em educação financeira e hoje faz um baita sucesso com o canal dele, que, aliás, eu fui um dos primeiros a conhecer. Ele me contou desse projeto lá no finalzinho de Verdade. 2018, né, contando um pouquinho como que ele pretendia ensinar a educação financeira, trazer esse tema tão importante para o bolso de todo mundo, com uma abordagem muito mais leve, muito mais divertida. Fabrício, queria que você começasse contando, enquanto as pessoas estão entrando, estão Uhum. pensando nas perguntas, qual é o vídeo mais interessante, inusitado que você fez nesse período todo de canal? Caramba, deixa eu pensar aqui. Cara, teve o vídeo do carro lotado de dólar na Paulista, né? Que deu uma confusão, acho que é um inusitado. A gente também gravou com cadeira de praia, trouxemos economistas para gravar no meio da Paulista também, cadeira de praia. E tem um vídeo que eu particularmente gosto muito, que é no meio do deserto do Atacama, né? Porque a gente sempre grava viajando. E tem um vídeo muito legal no meio do deserto, no ônibus abandonado lá que a gente encontrou no meio do deserto. Acho que esses são os três momentos assim auges do canal, né? Que mais diferentes do que diferencia a gente dos outros canais de educação financeira, né? E como que você se posicionaria justamente vamos dizer, mercado de educação financeira, né? Você tem vários nomes tentando ensinar um pouco, passar um pouco de conceitos de educação financeira, mas você buscou um lado diferente, né? Um lado muito mais leve, né? Com viagens, algo que é bastante aspiracional para as pessoas. Por que se você conseguiu pensar dessa maneira e levar para o pessoal isso? Na verdade, é um pensamento muito simples. Vamos lembrar da época que a gente estava na escola. Quantas pessoas adoravam Uhum. matemática? A minoria, né? Tinha o pessoal da primeira fileira, tinha os japoneses e o resto que não gostava de matemática. Então, via de regra, não é o tema que as pessoas mais gostam, temas relacionados à finança, enfim. Agora que o pessoal está começando a descobrir. Então, eu falei, como deixar esse tema mais leve? Primeiro, a gente tem que ter uma linguagem simples, né? Eu sempre uso como mote, assim, como cobaia, entre aspas, a minha mãe, né? Eu vejo se minha mãe está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, é porque eu acho que todo mundo entende. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, colocar um pouco de humor, né? Não é porque você está falando de um assunto sério que não pode ter um pouco de pegada de humor. Acho que ninguém gosta de um assunto denso, enfim. E também tem a ver com a nossa personalidade, né? Porque a gente não pode criar um personagem. A internet percebe se você é fake ou se você é real, né? É mais próximo do que a televisão, até mesmo. E um outro conceito que é viagem, né? Eu adoro viajar, sempre que eu posso, falo que é o único jeito de gastar dinheiro e ficar mais rico é viajando. Então, como eu estou sempre viajando, foi, pô, por que não unir viagem e educação financeira? Agora você me lembrou, até acabei de voltar, tava na neve, também gravei no meio da neve, né? Então a gente grava em tudo quanto é lugar do mundo que eu viajo, eu gravo e levo conteúdo. Então, para viajar, né, você precisa fazer bons investimentos, ensinar as pessoas a fazer bons investimentos. Para você que está chegando agora na nossa live, seja bem-vindo. Essa é a live do E-Investidor, ao vivo no Facebook do E-Investidor, ao vivo no Estadão. Mande sua pergunta. Ao meu lado aqui, eu sou o Márcio Croin. Deixa eu me apresentar também, editor-chefe do E-Investidor. Ao meu lado, Fabrício Guerato, youtuber, criador do canal 1 Bilhão Educação Financeira, que vai falar para a gente um pouquinho sobre o mercado de ações nessa crise. Fabrício, então, para a gente já começar o nosso assunto de vez. Mercado de ações, primeiro trimestre foi um terror, 30% de queda do Ibovespa, a maior nos 52 anos de criação do Ibovespa. O que o investidor que chegou há pouco tempo na Bolsa, até pelo crescimento que teve no número de CPFs, tem de pensar nesse momento? Sai, fica, compra mais? Como que você avalia esse momento para ele? Na verdade, acho que o que vale para o investimento vale para qualquer área da nossa vida. A gente nunca deve fazer grandes movimentos no meio do caos, seja na vida pessoal, seja na vida financeira. Então, a gente não pode agir com a emoção. Por isso que a gente sempre fala que é bom também ter um especialista do lado, que é alguém mais racional, cuidando ali do seu dinheiro. Enfim. Bom, mas essa pessoa que entrou na bolsa, vamos dizer assim, meio do ano passado, né? A gente tem aí
mais ou menos 100 mil CPF, 100 mil pessoas entrando todos os meses. Essa pessoa, primeiro que ela conheceu a primeira crise e não será a última, daqui 5 ou 10 anos terão outras. Só lembrando, todo mundo lembra da crise de 2008, né, do subprime nos Estados Unidos, mas a gente teve uma crise interna aqui, né, 2014, 2015, 2016, uma crise política aqui interna que também jogou os papéis lá para baixo, principalmente das empresas que estavam envolvidas na Lava Jato, enfim. Então, primeira coisa, se acostumem, porque as crises fazem parte do mundo econômico. Dessa vez foi uma crise provocada por um vírus, mas daqui a pouco vai vir uma crise por uma recessão, uma crise por uma guerra. Isso é comum, não deveria ser normal, mas é comum. E, enfim, então essa é a primeira coisa. Aprendam que a renda variável varia para cima. Quando todo mundo fica falando o jargão, investimento de longo prazo. Acho que todo mundo está aprendendo na marra que realmente é um investimento de longo prazo. E para quem está no caos, é o que a gente fala, não adianta sair vendendo. Por exemplo, a Bolsa estava aí a 60 mil pontos, né? O Ibovespa bateu ali perto de 60 mil pontos e agora já está em 78, sabe? Mas não é 120 mil. Tudo bem, não é 120 mil. Mas pode ver que quem ali vendeu em 60 mil já está marcando ali um gosto, né? Ruim, assim, putz, poderia ter esperado. Então, essa é a primeira coisa, o desespero não serve para os investimentos. Quando a gente tem uma carteira de investimentos sólida, muito bem montada, a gente só faz o que a gente chama rebalanceamento. A gente faz pequenos movimentos de ajuste de carteira de acordo com o que está acontecendo no momento. Mas a gente não faz grandes movimentos. Vende tudo. Agora põe todo o dinheiro. Agora pega empréstimo para investir, né? Tem maluco que faz esse tipo de pergunta para a gente. Vende o carro para investir. Enfim. Então, nesse momento, mantenha calma. Bem-vindo à primeira crise, que a gente chama de bear market, né? O mercado em baixa. Não será a última. Daqui a alguns anos, viveremos de novo uma crise. Não que a gente já tenha passado por essa crise, ainda estamos no meio dela. Mas teremos outras crises. Então, se preparem. Isso chama-se renda variável. Mas com a taxa de juros baixa, a gente vai ter que diversificar nosso portfólio. Tem que entender isso, né? Antes da gente entrar no tema carteira de investimentos, assim, como formar uma boa carteira de investimentos diversificada, eu queria que você falasse de oportunidade. A Bolsa caiu até 60 mil pontos, está se recuperando, próximo a 80 novamente, né, dependendo aí do humor. Dá para encontrar boas oportunidades ali para quem pensar, obviamente, no longo prazo, como você falou, para já ir formando, né, uma reservinha ali com uma boa ação, uma empresa sólida, uma empresa confiável. Como enxergar isso? Primeira coisa, todo mundo está falando assim, a bolsa está barata. É uma coisa muito relativa a isso. Se a gente comparar como ela está barata. Mas o barato é relativo por quê? Pode ser que ela caia mais. Mas será que a queda agora não estabilizou? A nossa bolsa nos últimos 30, 40 dias está sendo só movimentada pelas notícias do exterior, né? Praticamente o que acontece aqui dentro praticamente não está tendo muito efeito. Porém, vamos supor, não estou falando que é isso que vai acontecer, nem estou desejando, muito menos, que o número de casos exploda, comece a lotar os hospitais, comece a faltar vagas, comece a entrar em colapso o sistema de saúde do Brasil, que a gente tem uma situação parecida com a da Itália, que eu acho muito difícil, mas enfim. Mas vamos supor que aconteça isso. A Bolsa vai desabar independente do que está acontecendo no cenário externo, né? Então, isso é importante. Então, assim, o barato é muito relativo, mas o que está claro do patamar que estava aqui em cima, agora a gente está aqui. Então, está muito descontado, né, o que a gente chama as ações, né? Estão muito baratas em relação ao preço que estava. Bom, aí a gente tem que pensar, mas o que eu compro, né? E aí eu vou falar um pouco de como eu faço com a minha carteira de investimentos. A primeira coisa é se pensar o seguinte, você tem que analisar friamente se não vale a pena você deixar uma parte do seu percentual em fundos. O que é um fundo de investimento? Basicamente, um fundo é quando diversas pessoas colocam dinheiro no mesmo cesto e um gestor, um profissional e a sua equipe é que faz a gestão desse dinheiro. Pode ser um fundo de renda fixa, um fundo multimercado, um fundo de ações, enfim. Então, essa é a primeira coisa que você tem que avaliar. Será que deixar uma parte ou todo o dinheiro na mão de alguns fundos, de alguns gestores, não pode ser a melhor opção? Primeira coisa. Agora, falando da nossa carteira de ações. Como tudo caiu, eu vou fazer aqui uma analogia com carro, né? Eu gosto muito de carro. Vamos supor que a gente teve uma crise no setor automobilístico, né? Uma crise violentíssima, nunca antes vista, como é o coronavírus.
e os carros caíram 50% de preço, mais ou menos, 40%, vai, dependendo do carro. Ford, Volkswagen, Fiat, mas também caíram carros que, vamos dizer assim, não tem marcas tão fortes, como Jack Motors, Lifan, enfim, carros que a gente sabe que desvaloriza mais, que tem mais problema de encontrar peças e etc. O que vale mais a pena? Se todos os carros caíram de preço, vale mais a pena eu comprar um carro de uma marca mais renomada, mais conhecida, ou vale a pena eu entrar num risco de comprar um carro de uma marca mais desconhecida? Isso vale a mesma coisa para ações. Se eu tenho grandes empresas, que a gente chama de blue chips, que estão descontadas, né, que caíram bastante, por que talvez eu vou correr um risco aquela açãozinha de uma empresa pequena que está sofrendo diversos problemas? Será que esse é o momento de eu fazer isso? Eu acredito que não. Eu acho que esse é o momento da gente colocar dentro da carteira empresas sólidas, né? Empresas que a gente chama as blue chips. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar aí para todo mundo. Essa é uma boa, porque você responde a pergunta da Tânia Januzzi. Um abraço para ela que está nos acompanhando. Queria saber, obviamente, quais são as boas ações, dicas para o longo prazo. Você acabou de falar, as blue chips são uma ótima. Responde também a pergunta do Evandro Claudino, que está nos acompanhando. Um abraço, Evandro. Quais ações que você recomendaria para entrar agora na Bolsa? Blue Chip acaba de responder isso. E eu vou aproveitar uma pergunta que o Leandro complementa aqui, que você falou dos fundos de investimento para colocar no gestor. Ele pergunta se os ETFs, né, as Exchange Traded Funds, que é deixa de ser um fundo de índice, eles são boas opções de investimento nesse momento. Então vamos, para quem não sabe o que é um ETF, vamos dar uma explicaçãozinha básica. O que é o Ibovespa, né? Todo mundo fala assim, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, mas o que é esse raio de Ibovespa? O Ibovespa nada mais é que um índice para dar um norte para as pessoas do que está acontecendo no mercado de ações. Então, por exemplo, a Bolsa de Valores, assim como as bolsas de valores de qualquer lugar do mundo, elas fazem uma carteira teórica, uma carteira hipotética e colocam lá dentro. Por exemplo, Petrobras. Petrobras tem um volume de negócios altíssimo, uma empresa muito grande. Então, dentro do meu índice, ela vai ter um peso 3. Aí eu vou colocar, por exemplo, uma companhia aérea, a Gol. A Gol tem poucos negócios e tudo, ela vai ter um peso de meio. Enfim, então eles colocam dentro desse cesto mais ou menos 70 empresas e a média entre essas empresas é o tal do Ibovespa. Então, por isso que quando caiu o Ibovespa 4%, não quer dizer que todas as ações caíram 4%. Pode ter ação que subiu nesse dia. Então, só para entender. O ETF, o que é? O que é o ETF? Ele reproduz exatamente um determinado índice. Nesse caso, vamos citar aí o Ibovespa. Então, o que ele vai fazer? O fundo, né, o gestor, ele vai comprar exatamente as ações que compõem o Ibovespa, que não são todas as ações da Bolsa, são só as empresas mais negociadas, né, as maiores. Ele vai comprar exatamente, a Petrobras tem um peso 3, eu vou comprar peso 3 de Petrobras. A Vale tem peso 2, eu vou comprar peso 2. Então, ele vai reproduzir exatamente o que acontece no Ibovespa. Então, dentro desse fundo, o Ibovespa subiu 3, o fundo vai subir 3. O Ibovespa caiu 5, o fundo vai cair 5. Para que serve isso? Para pessoas que estão começando, né, no mercado de ações, então ela precisa ver o lado emocional dela. Não adianta você investir em ações e não dormir à noite, né? Aí cai sua qualidade de vida, não serviu para nada o investimento. Serve para isso, serve para pessoas que têm pouco dinheiro. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem, vamos colocar um valor, acho que hoje o BOVA11, que é um dos ETFs mais famosos, está em torno de 70, 75 reais, se eu não me engano. Então, vamos supor que você só tem ali 75 reais. Você não vai conseguir fazer uma carteira diversificada com várias ações com 75 reais. Mas com 75 reais, você já consegue ter acesso a um fundo, a um ETF. Nesse caso, chama BOVA11, tem outros, né? Mas esse é o mais famoso. E você vai conseguir diversificar em diversas ações. Qual que é o problema do ETF? Como ele reproduz exatamente o que tem no Ibovespa, não necessariamente tudo que tem no Ibovespa é bom. Às vezes tem algumas ações ali que você fala, putz, será que eu queria ter uma companhia aérea? Eu queria ser sócio de uma companhia aérea? Acho que não, mas no ETF você vai levar junto. Falei muito, Marcelo.
Não, tá certo. Essa explicação é muito boa, né? Que é essa coisa, a pessoa não tem, né, um dinheiro para comprar todas as ações que fazem parte, até para equilibrar entre risco e retorno, né? Uma empresa que vai dar mais, uma empresa que dá menos, compra um ETF. Aí você tem o ETF do Ibovespa, você tem o ETF do setor imobiliário, das small caps e por aí vai, né? Então, Uhum. às vezes comprar uma small cap, que todo mundo falando dessas ações, empresas menores, empresas que estão começando a despontar agora, não dá para você comprar várias delas. Então, o índice te ajuda nesse momento, né? Acho que é uma Exato. coisa bem interessante para quem começar, como você falou, sentir o mercado financeiro e evitar, né, essa palpitação. Não dormiu à noite é sinal que está fazendo alguma coisa errada, né? Sim, com certeza. Por Ó, exemplo, ó, vou falar por mim, caiu agora o mercado, eu não fico preocupado. Ah, e quando sobe, você comemora? Também não. Eu estou investindo para longo prazo, o meu humor, o meu emocional não pode variar conforme a bolsa, senão eu vou ficar maluco, né? É isso aí, é isso aí. Então aproveita e responde para o Lucas Silva, um abraço para ele que está nos acompanhando. Para você que chegou agora, aliás, você que chegou agora, estamos aqui nessa live do E-Investidor, eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do E-Investidor, conosco aqui Fabrício Guerato, youtuber, criador do canal 1 Bilhão Educação Financeira, falando um pouco de bolsa de valores, investimentos, mercado de ações para você. Então vamos responder aqui ao Lucas Silva, qual é o percentual a separar para investimento, oportunidade e despesas? Essa é uma boa pergunta para as pessoas entenderem onde colocar cada parte do seu dinheiro. Então vamos lá. Bom, só para também dar uma explicação, o que ele está perguntando. Despesa é aquela despesa fixa que você tem todos os meses. Precisa pagar conta de luz, conta de água, enfim. A reserva de oportunidade, ele está falando de reserva de emergência ou de reserva de oportunidade? Ele coloca oportunidade aqui, tá? Mas acho que dá para a gente explicar as duas coisas que fazem, né? Elas não se complementam, mas elas têm que estar paralelamente, né? Tá, então beleza. Então a primeira coisa é os gastos que você tem todos os meses, né? Não tem jeito, né? As contas fixas. Depois você tem ali a reserva de oportunidade. O que é a reserva de oportunidade? Aquele dinheiro que você deixa investido, mas você pode usar quando tiver boas oportunidades de investimentos. Então, ou você quer comprar alguma coisa, enfim, a reserva de oportunidade. E a terceira coisa é investimento. É isso que ele pergunta? É isso aí. É despesas, investimento e oportunidade. Isso aí. Exatamente. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que separar. É um hábito que a gente aprende muito errado na infância. Eu aprendi assim também. Ah, o dinheiro que sobra, guarda, hein, filho? Não. O primeiro dinheiro que entra é o que a gente guarda. Então, por exemplo, ganho R$ 1.000 por mês, eu vou guardar 100, vou guardar 50, vou guardar 200. Não sei. Depende a meta que você estabelecer para você guardar. Porque gastar dinheiro é muito legal. Vou falar que não é. A gente gosta de comprar coisa, a gente gosta de comer bem, a gente gosta de se vestir bem. Gastar dinheiro é muito legal. Só que a gente precisa criar o hábito de ter um fator emocional gostoso também em guardar dinheiro. E isso vem com o tempo, né? Se você tem o hábito de gastar tudo e de repente você vai ter que poupar o primeiro mês, aquilo vai te causar um desconforto. Isso é normal. Mas depois, com o tempo, você fala, putz, consegui meus primeiros R$ 1.000. Agora eu vou querer 5, agora eu vou querer 10, agora eu vou querer 20. Então, essa é a primeira coisa, guardar o primeiro dinheiro que entra. Beleza. Aí depois você separou, que é para investir 10, 20, sei lá quantos por cento, define você. Eu vou pagar as minhas contas e vou curtir a vida, que também o dinheiro serve para isso. Então, beleza. Até aí eu já fiz o meu primeiro passo, que é a separação. Dinheiro para investir, dinheiro para aproveitar a vida para pagar as despesas fixas. Legal. Aí desse percentual que eu estou investido, o que eu vou fazer? Eu vou separar aquilo que é renda fixa e aquilo que é renda variável. Explicando bem, a grosso modo, no nosso canal tem mais vídeos explicando mais detalhadamente, mas enfim. Renda fixa é basicamente aquele investimento em que a regra do jogo está pré-estabelecida. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Por exemplo, vou investir em por exemplo, Tesouro Direto, que é emprestar dinheiro para o governo, né? Que vai pagar IPCA mais 2%. Bom, então já sei, a regra está clara. É a inflação do período mais 2%, mais 3%, enfim, está claro. Ou vai me pagar 7% ao ano. Está clara a regra, eu já sei que eu vou ganhar 7% ao ano, beleza. Mas é bom esclarecer, Fabrício, que regra clara não significa ganho garantido, né? Pré-fixado, tudo bem, mas esse pós-fixado você colocou uma variação aí, né? Que pode ser a inflação, pode ser qualquer outro índice, né? Então as pessoas. É legal colocar agora. Renda Sim. Fixa é uma regra já estabelecida no começo, que você sabe como vai ser, mas não garantido que você ganhe, porque a renda fixa também tem seus altos e baixos, né? Exatamente, por exemplo, você põe lá IPCA mais 3, mas o IPCA desaba, né? Que é a inflação.
obviamente seu investimento também vai render menos. Isso aí. Então, basicamente é isso. E aí a gente tem os investimentos de renda variável, como o próprio nome diz, ele varia, né? Então, o mais conhecido é a Bolsa de Valores, mas ouro também varia, dólar, né? Moedas também variam, enfim. Mas vamos falar do mais popular, que é a Bolsa de Valores. Aí você vai ter que montar, primeiramente, a sua carteira. Quanto você está disposto e quanto você pode correr de risco. Por exemplo, eu tenho um estilo determinado de vida, né? Então, eu tenho 35 anos, eu sou solteiro, eu tenho 3 empresas. Então, o que vale para mim, com certeza não vale para você. Ah, mas eu sou pai de família, eu tenho um emprego, eu sou instável, porque às vezes eu ganho X, enfim. Então, não existe um número claro, exato. Fala assim, não, isso aqui, essa receita do bolo serve para você, porque cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Então, o que vale para mim não vale para você. Eu, por exemplo, deixo um pouquinho mais de 50% em renda variável, mas não quer dizer que para você seja isso. Mas vamos colocar aí um 70-30, uma conta hipotética, né? Então, eu tenho lá 100 mil reais, eu coloquei 70 mil na renda fixa, 30 mil na renda variável, seja fundos de investimentos, ou seja, ações. Ok. Desse total, eu preciso saber o seguinte: qual que é a minha reserva de oportunidade? Quanto que eu devo deixar, que também é uma coisa que não tem uma conta exata. Eu, por exemplo, agora estou aportando cerca de 10% do meu patrimônio a mais que eu tinha ali de reserva de oportunidade, estou aportando em renda variável. Então, acho que entre 5% e 10% de todo o seu dinheiro pode ser uma coisa razoável. Lembrando, reserva de oportunidade não quer dizer que você precisa deixar o seu dinheiro no colchão. Às vezes você pode deixar na renda fixa, né? E aí, quando você vê uma oportunidade, você tira, por exemplo, e põe na renda variável. Ou o próprio investimento de renda fixa pode ser sua reserva de oportunidade, um percentualzinho, claro. Porque, por exemplo, você está 70% aqui na renda fixa e 30% na renda variável. Quando as ações caem, você concorda que você não vai mais ter 30%? Você vai ter 25%, 20%, depende. Então, o que você faz? Você tem que fazer o que a gente chama de rebalanceamento. Eu tiro aqui da renda fixa e ponho na renda variável para igualar aquilo que eu estabeleci para mim, 70-30. E isso vale também para se subir. As ações subiram muito. Ué, mas eu não defini para minha vida que eu quero 70-30? Por que eu estou 60-40, 50-50? Só porque está subindo? Mas e a hora que cair? Eu vou aguentar o rojão? Então eu vendo um pouco da renda variável e coloco no rebalanceamento da renda fixa. Respondi, mano? Respondeu. Aqui tem muita pergunta chegando. Um abraço para todo mundo que está participando, mostrando que todo mundo tem muita dúvida e muita curiosidade sobre Bolsa de Valores. Fabrício, eu vou pegar aqui a da Silvia Scott, que ela pergunta o seguinte, acho que em linha daquele que a gente falou do ETF. Haveria alguma aplicação na Bovespa que acompanharia o S&P 500 sem a variação cambial, mas apenas a valorização das empresas americanas? Você pode investir também em um ETF no exterior. Então, por exemplo, a BlackRock é uma das maiores gestoras, talvez acho que é a maior gestora do mundo, não é, Márcio? A BlackRock? Sem dúvida. Eu acho que é a maior gestora do mundo, não tem ninguém maior que eles. Inclusive, eles que fazem o BOVA11. É isso aí. E eles também têm ETFs nos Estados Unidos. Na verdade, acho que eles devem ter no mundo inteiro, né? A BlackRock deve ter ETF no mundo inteiro. Quase o criador, né, desse mercado, né? Exatamente, dominam o mercado. Acho que 80%, 90% desse mercado de ETF está na mão deles. Então, você pode investir, é uma outra coisa que todo mundo pergunta. Pô, mas eu posso investir fora do país? Não é ilegal? Não vai me dar problema? Não, você pode investir tranquilamente e é recomendável que também você tenha um percentualzinho fora do país como forma de diversificação. Então, você pode investir num ETF de índice que reproduz o S&P, né, o SP500, que equivale ao nosso Ibovespa. Para quem quiser acompanhar, recentemente a gente trouxe uma entrevista com o Roberto Lee, que é o brasileiro sócio da corretora Avenue lá nos Estados Unidos. É uma corretora criada por ele para fazer essa transação de ações de recursos brasileiros para empresas americanas. Então, corre lá no Investidor, essa matéria está disponível, contando um pouquinho de como funciona, ele contando do mercado americano, mas você entendendo, obviamente, como ele pensa ali, vai saber qual é a Avenue. Não foi muito falar, porque é uma corretora de brasileiros, a Avenue é Avenue, né, que se escreve Avenue. É uma corretora de brasileiros que eles abriram lá nos Estados Unidos para atender brasileiros. Então, o atendimento é todo em português,
facilita pra caramba a vida do investidor. Perfeito, perfeito. O Marcelo tem uma dúvida que certamente tem muitos investidores dividem com ele, é sobre os fundos imobiliários. Com a baixa da taxa Selic, muitas pessoas migraram para os FIIs em 2019, né? Nesse cenário, os fundos imobiliários que possuem uma boa porcentagem de carteiras de CRI e CRA correm risco de levar default? Na verdade, assim, o que a gente está vivendo hoje é uma crise nunca antes vista, né? Então a gente não sabe exatamente qual será o estrago que ela vai causar e nem quando ela vai acabar. Como a nossa curva de doentes ainda está subindo, né? A gente não chegou no patamar de estabilizar e começar a cair, então a gente não sabe o tamanho do estrago que isso pode causar. O que a gente pode falar é o seguinte: o nosso sistema financeiro é um dos mais sólidos do mundo. Muita coisa pode não funcionar no Brasil, mas o que funciona no nosso sistema financeiro e principalmente o nosso Banco Central, o que não quer dizer que ele é infalível. Tanto é que, né, Márcio, a gente já acompanhou aí, tiveram corretoras que sacanearam os clientes, tiveram bancos menores também que já fizeram sacanagem. Ele não é um sistema infalível, mas é um sistema muito sólido e o Banco Central está extremamente de olho nisso, tanto é que suspendeu os dividendos a mais do que o mínimo estabelecido, né, por banco, justamente para deixar, diminuiu também o compulsório, né? Acho que foi de 31 para 17, se eu não me engano. Tudo para dar mais liquidez para o sistema, para que ninguém corra riscos, né, que o pânico não se estabeleça e, obviamente, que o sistema financeiro consiga irrigar o mercado de dinheiro para que as empresas continuem funcionando, para que as pessoas tenham crédito e passem por esse momento difícil. Então, exatamente. Então, assim, o Banco Central é muito sério, é muito regulado o nosso mercado financeiro, está de olho nisso, já injetou bilhões através do compulsório e da suspensão de dividendos dentro dos bancos. Então, assim, você fala assim, Fabrício, qual a sua opinião, né? Você acredita que a gente vai ter aí uma crise grave no sistema financeiro? Eu, Fabrício, acredito que não. Não tenho uma bola de cristal, né? Não posso afirmar nem garantir, mas pelo que eu conheço, queria até saber a opinião do Márcio, não acredito que a gente vai ter uma quebradeira no sistema financeiro. Não, isso acho que bem difícil acontecer. A gente está a solidez do mercado financeiro brasileiro é muito grande, as pessoas que estão lá são muito inteligentes. E esse mercado de crédito também é um mercado muito diferente. Você comentou um pouco, né, da quebradeira dos bancos, né? Então, teve um problema com bancos específicos, como BVA e Cruzeiro do Sul, que aí era problema de fraude mesmo, que deu um calote grande, né? Em títulos. Corretora também, né? Corretora, né? A Gradual aí que foi que acabou sendo liquidada. Mas esses bancos, por exemplo, eles emitiam os seus títulos e as pessoas acabaram tomando um calote, né? Mas o mercado de crédito privado é um mercado muito bom, muito grande, né? A gente tem mais de 6 mil FDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios no Brasil. Mercado grande, mercado que pode abastecer. Quem for lá no Investidor Agora, por exemplo, vai ver uma matéria que eu fiz hoje, inclusive, com a Cobold, que é uma gestora que trabalha com esse mercado. Eles estão tentando criar FDICs específicos para grandes empresas darem dinheiro para os pequenos, seus fornecedores ou seus clientes. Né? Isso vai ajudar com o quê? Irrigar o mercado financeiro, irrigar a economia real e não deixar que esses negócios quebrem. Eles são um veículo muito mais fácil, muito mais rápido e ágil, né, para dar esse dinheiro, com uma estrutura que tem segurança jurídica altíssima. Né? E na outra ponta você encontra os investidores. Então, o Banco Central, inclusive, hoje cedo, o Roberto Campos, presidente do Banco Central, falou que eles vão ajudar nesse mercado, né, de secundário de FDICs, para que você crie um pouco mais de liquidez. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que o mercado realmente é muito forte. Fabrício, deixa eu aproveitar aqui, a gente já está caminhando para o nosso final, infelizmente, aqui, mas eu vou aproveitar uma pergunta bem interessante da Andréa Rosa, que ela fala o seguinte, te colocando em saia justa, hein? Tem alguma previsão de recuperação da Bolsa? Imaginando que a pandemia passe logo e não afete tanto o Brasil. Qual seria o prazo e, claro, se o cenário fosse inverso? Vamos colocar, porque o pessoal ficar respondendo, eu fico pé da vida, como fala assim, e aí, o que a gente pode esperar da Bolsa? Aí as pessoas falam assim, é um cenário de muita volatilidade. Eu falei, mas isso é óbvio, até minha mãe sabe, se eu perguntar, é óbvio que vai ter muita volatilidade. Então, eu vou falar o que a gente conversou com diversos especialistas, a gente acaba, até por questão de ter o canal, a gente conversa com os economistas mais renomados, os gestores de fundos mais renomados do país, e eles são meio que unânimes
em falar que estamos vivendo uma crise em U. O que é a crise em U? A gente cai num precipício, né, numa linha reta, como a letra U, né, numa linha reta. Em um determinado momento a gente se estabiliza. Pode ser que a gente já esteja nesse momento de estabilidade, pode ser, mas não dá para afirmar isso, como eu te falei, pode ter um problema interno grave, um problema no exterior grave que a gente não sabe, estabiliza e depois tende a subir muito rapidamente, diferente, por exemplo, do que foi da crise de 2008 nos Estados Unidos, o subprime, né, o mercado imobiliário americano, porque a gente realmente tinha uma crise financeira. Agora a gente não tem uma crise financeira, a gente tem uma crise de saúde que impactou muito fortemente o setor financeiro, mas a gente não tem uma crise propriamente dita financeira. Então, que quase todos, se não todos os especialistas que a gente conversou, é que é uma crise em U. Depois que a gente se estabilizar, a gente deve subir muito rapidamente. Ah, mas isso é certeza que vai acontecer? Não existe certeza em mercado financeiro. Ah, então quer dizer que a gente vai voltar para o mesmo patamar do que estava antes da crise? Difícil, né? Porque provavelmente a gente vai ter recessão, vai ter as consequências pós-crise. Mas para quem está no fundo do poço, uma subida rápida até metade do poço já é alguma coisa, né? Já dá para a gente começar a ganhar dinheiro, ter um pouco mais de expectativa no médio e longo prazo. É legal a ilustração que você usou, né, da letra U, né, para as pessoas que não conhecem essa terminologia do mercado financeiro. Então, sempre quando vem uma crise, eles usam, né, os especialistas usam letras para facilitar a compreensão de todo mundo. Então, Sim. o U, essa recuperação que o Fabrício falou, tem a em V também, que todo mundo comenta bastante, que é quando você cai rapidamente e sobe, né, quase um bate e volta, e a pior de todas, que é em L, né, quando você cai e aí você fica lá embaixo sem nenhuma condição de se recuperar. Isso acontece em momentos de guerra, por exemplo, lá atrás, né, nos anos 40, 1945, no fim da guerra, aconteceu, né, um problema grave. Em 1929, depois da quebra da Bolsa Americana, também em L. Então, as letras ajudam a gente a entender em qual movimento de recuperação econômica que a gente vai entrar. Fabrício, Vinícius Queiroz, você acredita que a partir desta semana a Bolsa vai começar a subir de vez, ou começou a subir de vez? Isso significa que ela não volta mais para os 60 mil pontos. Você já falou um pouquinho disso, mas só para responder diretamente para ele. É difícil falar, né? Como a gente falou, a gente está numa crise sem precedentes, porque envolve saúde. A gente não está ainda no topo do pico do coronavírus no Brasil. A gente não sabe, por exemplo, sei lá, amanhã depois cai o ministro, cai o Mandetta, como quase caiu, né, ontem. Bolsonaro demite, manda todo mundo para a rua. E pode ser que a gente tenha uma pandemia generalizada no país e colapse do sistema de saúde. Não estou falando que isso vai acontecer. Estou só colocando uma situação hipotética. Então, a gente prever é impossível. Por exemplo, eu sempre gosto de colocar o meu na reta, né? Falando em português claro. Eu sempre achei, desde o começo da crise, que a gente chegaria a bater próximo ali de 50 mil pontos. Não quer dizer que eu estou certo, mas eu bati. Ah, então você esperou chegar em 50 mil pontos, está esperando chegar em 50 mil pontos para começar a comprar ações? Não, se eu tivesse certeza disso, com certeza eu esperaria, mas como eu não tenho, o que eu faço? Eu compro fracionado, é o que a gente chama de fazer um preço médio. Então, por exemplo, se eu comprei Petrobras a R$ 12, depois comprei a 14, depois comprei a 16, depois comprei a 18, cada semana eu comprei num preço, eu vou ter um preço médio de 14. Ah, consegui comprar a Petrobras na melhor cotação? Não. Consegui comprar na pior cotação do período? Também não. Por isso que chama preço médio, porque ninguém tem uma bola de cristal para saber quando que é o fundo do poço. É isso aí. Bom, Fabrício, foram várias perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu quero deixar um abraço aqui para o Adenilson Petruccelli, para o Rafael Coelho, para a Andréa Rosa, para todos que participaram aqui. Se eu não falei alguém, me desculpe, que participaram dessa live muito bacana com o Fabrício. Fabrício, obrigado, viu? Foi um prazer ouvir de você toda essa experiência que você está adquirindo no mercado financeiro e, obviamente, dividindo com as pessoas lá no 1 bilhão Educação Financeira. Não, super obrigado pelo convite, todo mundo do Estadão. Eu queria deixar duas perguntas que as pessoas colocassem aí nos comentários, porque são duas perguntas extremamente polêmicas. A primeira é, a China, depois que passar a China, não, o governo chinês, ele deve ser responsabilizado financeiramente por várias questões sanitárias, por talvez ter omitido alguma informação do vírus. Então, acho que é uma pergunta que eu queria saber a opinião das pessoas, se o governo chinês deve ser responsabilizado ou não.
E tem uma segunda pergunta, mas essa eu vou deixar. Deixa só essa mais polêmica agora, depois a gente volta no... Você vai deixar uma provocação só para encher os comentários, né? Exatamente, quero saber a opinião das pessoas. Muito bem. Obrigado para você que nos acompanhou aqui no Facebook do E Investidor, no Estadão. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, Instagram, Twitter. O E Investidor está em todas elas e, é claro, no einvestidor.com.br. Tchau, obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau, mano.